Gravação iniciada. Bom dia para quem entrou depois. Eu vou bloquear a reunião. Então, se acontecer de você cair, tá? Eu vou ter que permitir você entrar, tá certo? A gente já passou de um tempinho aqui agora. Vou bloquear a reunião para vocês. Ok, meninos? As apostilas estão abertas aí, o livro de atividade. Vamos entrevistar Maurício de Souza. Está uma tela que você salva na frente, como assim? Foi o que eu bloqueio? Eu sei. Então tá. Vamos lá então. Porque eu falei, próximas entrevistas eu vou colocar para vocês fazerem aqui, as leituras como a gente fez no teatro, uma pessoa entrevistando a outra. Hoje eu quero eu quero fazer a leitura porque eu quero fazer uns comentários com vocês. Trabalhar com entrevista, gente, é interessante para você enxergar as coisas pelo outro ponto de vista, sabe? Eu sempre falo com os alunos, qualquer gênero que a gente esteja trabalhando, qualquer gênero, qualquer tipo de texto, que conta, gente, a maneira que você, a maneira como você enxerga aquele assunto. Isso que é importante. Como eu enxergo aquele assunto. E um detalhe, às vezes a gente enxerga um tema só pelo nosso mundo. E isso limita a nossa interpretação de texto. Eu escuto muito dos alunos o seguinte: eu tenho muita dificuldade em interpretação de texto. O que é um problema sério. É um problema sério porque você vai precisar interpretar texto em todas as situações da sua vida, não só na escola. Primeiro, que na escola, dentro da escola, você precisa interpretar texto em todas as disciplinas. Todas. Sabe? Seja da área de linguagens, redação, no futuro literatura, gramática, ou história, geografia, filosofia, ou exatas, física, química, matemática. Matemática é muita interpretação de texto. Tá? Não pense que você vai ficar de fora. E fora da escola você precisa para a sua vida, você precisa para conviver com as pessoas, né? Você precisa para, enfim, tudo na sua vida você precisa interpretação de texto. Tudo na sua vida. E interpretar texto é enxergar aquilo pelo mundo do outro. Um outro aspecto. Então vamos ver. Uma pessoa vai entrevistar Maurício de Souza. O entrevistador tem que antes fazer uma pesquisa para ele saber o tipo de pergunta que ele vai fazer. Então, quem é o Maurício de Souza? Um cartunista conhecido. Quando falam aqui do Chico Bento, no quadrinho de lado, ele fala, ele tem quase 60 anos, o mesmo tempo de carreira do Maurício de Souza. Ou seja, Maurício de Souza tem 60 anos de carreira, mais até, né? Mais até. Então, vamos lá, tava liberando o pessoal aqui. Aí a pergunta. Ele vai fazer pergunta direto sobre o Chico Bento. Olha a questão da entrevista. Uma entrevista pode ser geral, falar de tudo, ou ela pode ter um foco, sabe? Eu posso fazer uma entrevista com a pessoa a respeito da vida pessoal, profissional, acadêmica, né, escola, tudo, ou eu posso fazer uma entrevista falando de um ponto específico, certo? Vai ser diferente. Ele vai falar do Chico. Então, pergunta: Chico Bento tem uma semelhança muito grande com você, quando garoto no interior de São Paulo. Repara, até aí não é pergunta. Ele afirma. Ou seja, o jornalista já fez. Olha a interpretação que a gente tem que fazer. Isso é interpretação de texto para entender todo o contexto. O jornalista já fez uma pesquisa e já ficou sabendo como era a infância do Maurício de Souza.
e percebeu que a infância do Maurício de Souza era muito parecida com a infância do Chico Bento. Seria maravilhosa a vida do Chico, né? Então, repara que ele afirma, gente, essas coisinhas de perceber que ali é um ponto e não uma interrogação, diz muito pra gente. Ele ainda não está perguntando, ele está afirmando. Aí vem a pergunta: quanto o personagem é o próprio Maurício? Ou seja, o Chico é, tem muita semelhança com a sua vida no interior. Quanto dele tem a ver com você? Será que é tudo? Aquela preguicinha que ele tem de estudar também é igual a você? Ou se só o fato das brincadeiras? Aí vai vir a resposta do Maurício. Já fui bem Chico Bento nos antigos tempos. Tanto que, quando Mogi, aí tem a explicação, Mogi das Cruzes, que é uma cidade de São Paulo, era uma cidade pequena e eu morava lá, não sabia o que era sapato. Sabia porque via, mas usar só depois que eu entrei na escola para ir à aula. Isto é muito comum. Gente, isso é muito comum no interior, viu? Isso é muito comum. Eu gostava de pisar no barro, na grama, subir em árvores para pegar fruta no pé, principalmente goiaba, e cabulava a aula para nadar no rio. Vocês sabem o que é cabular aula? Aqui no Espírito Santo a gente não fala muito cabular, não, é matar aula. Matar aula. A gente fala mais o matar, né? Isso aí. E cabulava a aula para nadar no rio. E fazia isso pelado para não molhar o uniforme. Também pescava traíra, caçava rã no ribeirão e alguns bichinhos nos barrancos. Apareciam aranhas, escorpiões e de vez em quando uma cobrinha ou outra. Bobagem. Tive uma infância muito gostosa e livre, com brincadeiras saudáveis, algumas meio perigosas e outras que eu não confessava para minha mãe. Mas lógico que com isso aprendi tudo para escrever as histórias do Chico. A gente é agressiva, a gente mata a aula. Verdade. Somos violentos. Escondido da mãe. Oi, Bernardo. Que horror. Gente, aí assim, repara que ele vai citando. Bom dia, amigo. Repara que ele vai citando as coisas todas. Tá? O pessoal que chegou depois, a gente está na página 2, tá? Página 2 do livro de atividade de produção de texto. Quem foi chegando depois. Repara, né, gente? Ele foi citando as coisas todas. E realmente, assim, a gente vê o Chico Bento fazendo todas aquelas coisas ali. Aí, o que eu quero que vocês marquem aí? Marquem ou com marca-texto, ou com lápis, o que você quiser. Uma frase que resumiria a fala. Se eu tivesse que resumir toda essa fala, qual seria? Marquem aí, risquem. Uma fala. Uma fala dele. Tem. Isso. Ó, teve gente que colocar aqui no privado. Eu tive uma infância muito gostosa e livre. É uma. A última também. Mas lógico que com isso eu aprendi tudo para escrever as histórias do Chico. Tá? Então marque uma. Já fui bem, Chico. Isso. Tem várias. Escolhe uma. Escolhe uma. Depois eu vou falar por que eu pedi. Já fui muito bem, Chico, nos tempos antigos. Isso aí. Pessoas, não sejam tímidas. Coloca para todo mundo ver. Vocês ficam colocando no privado. Respostas assim. Coloquem para os colegas verem. Segunda. Olhando para os 54 anos de sua história, como você o define? Como você define o Chico Bento? É interessante isso. Olha que coisa, né? Porque eu falei assim, parece, antes da gente começar, eu falei assim, parece que a gente conhece a Turma da Mônica, né? Parece que são realmente nossos amigos de infância. E aí a pergunta, né, é como você o define? Como você define um personagem, né? Da impressão que está falando realmente como uma pessoa que existe.
alguns personagens parece que eles saem, né? Eles ganham vida. É como, sei lá, super-heróis dos quadrinhos ou grandes personagens de obras literárias ou até de filme, né? De filme, de novela, né? Deixa eu chegar lá que eu explico, tá? Então, chegar lá eu explico. Então vamos ver o que ele responde. É uma personagem. Ah, outro ponto aqui. Eu vou parar para explicar um monte de coisa para vocês de significados. Bem pesado. É uma personagem. Tá vendo que ele tá falando de um menino, o Chico Bento, mas ele fala uma personagem. Deixa eu explicar isso para vocês. A palavra personagem, originalmente, ela é uma palavra feminina. Feminina. Então, não importa se você está falando de personagem masculino ou feminino, você usa a personagem. Então, assim, a Mônica é uma personagem, o Chico Bento é uma personagem, tá? A palavra é uma palavra feminina. Com o passar do tempo, muita gente começou a trocar. Quando falava de mulher, falava a personagem. Quando falava de homem, falava o personagem. Então, a gente encontra até, em algumas situações, a gente encontra a fala desse jeito, sabe? O personagem, a personagem. A gente pode até encontrar. Mas não estranhem quando vocês estiverem lendo algo e mesmo falando de uma personagem masculina, ele usar a personagem. É por conta da origem da palavra, ok? Não é erro, não. Pois bem, é uma personagem típica. Então, acaba não tendo certo, Betânia. Enfim, eu recomendo assim, se você vai escrever um texto formal, usa a palavra na origem, como ele usou aqui, no feminino. No feminino, tá? Mas hoje, inclusive alguns dicionários já aceitam as duas formas, sabia? Alguns dicionários já aceitam as duas formas. O personagem, a personagem. Então, hoje em dia, pode usar os dois, não fica errado. Não fica errado. Pois bem, por que ele é típico e especial? Porque demonstra a realidade de um menino do campo. Então, alguém que queria estudar como é essa vida, como se fala e quais tipos de mensagem ela pode passar, vai ao Chico Bento buscar algo que mexe com a realidade da criança roceira. E ele é o único personagem que faz frente à Mônica em tiragem da revista. Olha só, né? É o único que, que se destaca tanto quanto a Mônica. Tiragem é venda, né? Minha explicação é que todo mundo sonha em viver em um lugar igual ao do Chico Bento, com águas cristalinas, mato, frutas no pé, etc. Inclusive, olha, teve gente que colocou no chat, alguns, né, para todo mundo, outros no privado. Teve gente que colocou, eu queria ter a vida do Chico Bento. Você vê que o próprio Maurício de Souza pensa isso, que o Chico faz tanto sucesso porque nós queríamos ter aquela vida que ele tem, né? Ali das frutas, de correr, de ficar descalço, né? A gente queria aquela vida. E mesmo as pessoas das grandes cidades têm nostalgia da Vila Abobrinha, mesmo não tendo vivido nela. Eles sentem como uma coisa desejada, algo simples, gostoso e agradável. É uma nostalgia de vida não vivida. Nostalgia é uma saudade gostosa. Resumindo assim, bem, tá? Por exemplo, se eu vou lembrar dos meus tempos lá quando eu era sétimo ano. Faz tempo. Aí eu começo a lembrar com uma saudade dos meus professores, saudade dos meus colegas, mas não é uma saudade que faz sofrer. É uma saudade gostosa, é uma lembrança boa, é uma nostalgia, tá? Uma nostalgia. E aí ele coloca aqui uma nostalgia de uma vida não vivida. Pois é.
É uma nostalgia de uma vida não vivida. É como se assim, saudade daquilo que eu não vivi, como diria o Neymar, né? Saudade do que eu não vivi, assim, o que eu gostaria de ter tido uma infância igual a do Chico Bento. Então eu fico com aquela saudade da infância que eu gostaria de ter vivido. Por isso que ele fala que é uma nostalgia de uma vida não vivida. Então, às vezes a gente fala da pessoa assim, você vê alguém, um adulto, você pode olhar assim, eu vejo um, um avô, a avó, assim, lembrando das coisas, sempre gostam de contar, né, as coisas de quando eram mais jovens e tal. Aí você fala assim, o fulano tá nostálgico hoje. O que é estar nostálgico? Ele está lembrando de um momento da vida e lembrando com carinho, tá? Não é uma lembrança sofrida. E é uma palavra bonita, não é, gente? Vocês acham? Eu acho nostalgia, nostálgico. Olha que bonito falar assim, fulano está nostálgico hoje. Não é? Acho também assim, é uma palavra muito bonita. Eu tenho isso, a língua portuguesa tem umas palavras que eu acho lindas, e tem umas palavras que eu acho tão estranhas, mas nostálgico, né? Que chega a ser um elogio você falar assim, fulano está nostálgico hoje, né? É chique, né? Sim, acho muito bonito. Acho muito bonito. Acho uma palavra bonita. A própria palavra saudade. Saudade, eu acho uma palavra tão bonita. Lembrando assim, sofisticado. De um sofisticado. Isso. Mas até saudade. Saudade. Teve um dia que eu vi um poema sobre a palavra saudade que era muito lindo. E ele fala assim que quando você pronuncia saudade, parece que a sua boca enche, né? Saudade, parece que enche, parece que você se preenche todo. Ai, gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Muito lindo. Pois bem, terceira pergunta ao Maurício. Vou tirar aqui porque fica na frente as coisinhas aqui para mim. Terceira pergunta. Mas as histórias do Chico Bento ainda espelham a realidade sociocultural do país? Ponto importante aqui. É muito legal, né? Todo mundo queria a vida do Chico lá no interior e tal, mas ela reflete também os problemas do interior, certo? Os problemas do interior. Vejam, por exemplo, né, que o Chico tem muito problema, não seria problema, muito desvio da gramática. E aí o entrevistador aqui vai para esse lado. A realidade sociocultural do país, a realidade social do país, da diferença, né, de cidade e de interior, assim como a diferença cultural. Me veio à cabeça agora umas duas cenas que eu vi no jornal há umas semanas e que me lembrou agora. A gente está nesse processo todo de aula remota, que é aula à distância e tal. Temos os nossos problemas sempre de internet. A internet cai, a internet hoje está ruim, o Cisco não funciona, essas coisas todas, mas vamos levando. Mas tem aquelas pessoas lá do interior que a internet não pega de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí eu vi duas reportagens, gente, com duas crianças e adolescentes saindo da infância e entrando na adolescência. Idade de vocês, assim, que moram em lugares assim como o, o Chico, de viver mais nesse aspecto, viver mais o interior. Aí esses dois que eu vi, eles não tinham. O lugar que eles moravam não pegava internet assim, lá no meio da plantação e tal. Aí o pai de um deles foi lá no meio da plantação e fez uma cabaninha toda de plástico para ele poder estudar ali.
de plástico para proteger caso chover. Viram, né? Tem vários casos assim, né? Tem vários casos. Os dois que eu vi são do interior do Espírito Santo, ou seja, não é de algo assim, gente, isso é muito distante da gente, não. É do nosso estado. Emociona, né, Betânia? Também. Sabe, é do nosso estado. Então é isso que ele coloca aqui nessa pergunta. É uma pergunta que vai para este lado, ao mesmo tempo que mostra uma vida que a gente gostaria, nadar no rio, comer fruta e tal, mas ao mesmo tempo é uma vida privada de muitas coisas. Não, não é longe da nossa realidade, é bem, bem próximo, inclusive, de nossa realidade, sim. Então, é uma vida que, ao mesmo tempo, priva. O Chico Bento, ele é privado de muitas coisas por morar lá naquele lugar que ele mora. Então, ter o lado bom e o lado ruim. Faltou uma coisa aqui na pergunta 2. Faltou vocês sublinharem aqui a frasezinha. Uma frasezinha da pergunta 2 que resume. Uma frase que resume o Chico. Primeira já diz, né? É um personagem típico, especial, né? A primeira já dá. Então vamos ver o que o Maurício responde aqui a respeito da questão da realidade. Muita gente fala para mim, Maurício, você está fazendo uma história do Chico Bento que não existe mais. Olha só. Existe sim. Tenho viajado aos grotões do Brasil, interiorzão do Brasil. E lá está cheio de Chico Bento, histórias e lugares como a sua roça, cada vez mais influenciados pelos hábitos cidadinos da cidade ou pela tecnologia. E tudo bem, pois tudo se transforma. Porém, o caipira até pode usar um aparelho moderno, sofisticado, mas o caipira mantém os hábitos na fala, nas crenças, continua do mesmo jeito e ainda bem. Ou seja, ele percebe com o Chico, nesses anos todos, sim, olha, muito tempo, né? Muito tempo, né, para se manter ainda, né? Isso que eu acho incrível. Como que ele se mantém durante tantos anos. 1961. Então, e ele fala isso, apesar de toda a tecnologia chegar, você vê que o exemplo que a gente colocou aqui da internet lá no campo, no meio da plantação tem internet. Antigamente nem no meio da plantação, né? Tem essa mudança, mas o caipira ainda mantém o jeito caipira. E ainda bem que mantém, né? Ainda bem. Pois é. Isso que faz uma obra ser boa, né, Betânia? Isso que faz uma obra ser boa. Sublinha então, marca aí, então uma frase, a frase que você acha que resume essa terceira pergunta. E vamos para a próxima. Então, fica para sempre, verdade. Então, o lar do Chico, a Vila Abobrinha, não é uma utopia, algo dificílimo de acontecer, algo que não vai, na prática não vai acontecer nunca, né? Descrição imaginativa de uma sociedade ideal. Arrasou, Gabriel, arrasou. Nem pesquisou. Sim, sim. Quando você fala assim, sabe? É um sonho utópico, ou seja, difícil, tá? Aí o Chico questiona. Existem várias vilas abobrinhas por aí. É que não fazem propaganda. Aqui ou ali há uma contaminação política que prejudica um pouco alguns vícios dos cidadãos mais aquinhoados, que ameaçam turbar o paraíso perdido. Mas a gente vai mostrando aos leitores. Ou seja, a respostinha dele diz o seguinte: que há muita gente, política inclusive, política no sentido amplo, viu, gente? Não política partido político, política no sentido amplo.
Para muita gente não interessa ficar sabendo desses vilarejos, assim como o vilarejo do Chico, sabe? Porque em que eles contribuem? Em que eles contribuem? Vocês lembram aqui? Eu mostrei a foto de um vilarejozinho que foi quando a gente estava trabalhando com cordel e vimos sobre o Patativa do Assaré, que eu mostrei a cidadezinha em que ele morava lá no interior do Ceará. Não chega a ser uma vilazinha, mas é uma cidadezinha. Uma rua. A pracinha com a igreja, uma rua ao redor. Pronto, acabou. E é uma cidade que ainda é assim. Então existem sim muitas cidades assim, mas normalmente não interessa a ninguém. As pessoas não têm curiosidade, né, sobre essa cidade. Marquem aí então a frase que resume, né? Eu acho que uma que resume bem é essa que ele fala assim: tenho viajado aos grotões do Brasil e lá está cheio de Chico Bento, histórias e lugares como a sua roça. Essa eu acho que resume bem, né? Tenho viajado, terceira linha. Tenho viajado aos grotões do Brasil e lá está cheio de Chico Bento, histórias e lugares como a sua roça. Então, o lar do Chico sabe uma coisa que eu acho super interessante também? É Chico Bento, mas parece que a gente cria uma intimidade com o personagem. Conhece tanto o personagem que ele chama de Chico, né? Super íntimo. O repórter super íntimo com o Chico já pode ser o Chico. Então, o lar do Chico. Ah, tá. Tudo bem, Fê. A Vila Abobrinha não é uma utopia? Ah, falei essa já, né? Existem várias Vilas Abobrinhas por aí, é que não fazem propaganda. Aqui ou ali há uma contaminação política que prejudica um pouco. Eu falei isso. Alguns vícios dos cidadãos mais aquinhoados que ameaçam turbar o paraíso perdido, mas a gente vai mostrando aos leitores. Primeira, né? Existem várias vilas abobrinhas por aí. Falei de novo. Perdi. Na sua autobiografia, Maurício, autobiografia do Maurício de Souza. Autobiografia, o próprio Maurício escreveu. Biografia, uma pessoa escreve sobre a vida. Autobiografia, a própria pessoa escreve sobre a sua vida. Que deve ser bem interessante, né? A autobiografia do Maurício deve ser bem interessante, né, gente? Na sua autobiografia, Maurício, a história que não está no gibi, você diz que sempre se interessou por personagens gente como a gente. Qual foi o estalo para criar dentro desse perfil um garoto da zona rural? Olha só, olha que interessante, gente. Dois lados. Olha que interessante o título da autobiografia dele. Vocês já viram essa expressão? Ah, isso não tá no gibi. Ah, eu acho que vocês não falam isso, não. Os mais velhos falam isso. Mas vocês já ouviram alguém mais velho falar assim, nossa, isso não está no gibi? Minha mãe fala muito isso, gente. Muito, muito. Minha mãe fala muito. Quando você quer falar que assim, uma coisa é muito surpreendente, uma coisa, sabe, tipo, aconteceu uma coisa muito louca. Gente, é uma história que não está no gibi. Minha avó. Coisa assim, gente de mais idade. É como se fosse assim, tipo, o gibi pode acontecer de tudo, as coisas mais loucas, mas isso é tão louco que nem no gibi vai aparecer. Tipo, isso a Globo não mostra, é atualizado, exatamente. Igual, exatamente. Aí olha que interessante, o Maurício de Souza pega uma expressão que é conhecida, ele escreve gibis e então ele coloca isso como o título da autobiografia dele, porque esse é o nome, autobiografia. Maurício, a história que não está no gibi, ou seja, tudo que aconteceu na vida dele fora dos gibis que ele escreveu. Muito legal esse título, né? Ele pergunta qual foi o estalo, qual foi o vou criar, né? Um garoto da zona rural. Aí o Maurício responde:
Me inspirei no Maurício Caipira, me inspirei em mim mesmo, né? Inclusive, eu tinha o meu linguajar. Na hora em que eu ia conversar com o pessoal da Roça Profunda, tinha de falar em caipirês, senão talvez nem me compreendessem. E eu me sentia bem falando assim. Aliás, no estúdio do Maurício de Souza Produções, quando fazemos os roteiros do Chico Bento, eu olho por último para corrigir os caipirês dos paulistas. Então, sou caipira e consultor da área. Gente, duas coisas que eu quero comentar aqui. Primeiro, de quando ele vai para um lugar, ele ter que falar o caipirês. Olha que coisa louca, nós somos poliglotas dentro da nossa própria língua, né? A gente muda a língua dependendo da situação. É a segunda vez que eu vejo alguém falar sobre isso, de ter que mudar a linguagem. Eu tenho uma grande amiga que, assim, ela trabalhava numa empresa muito grande, coordenando várias pessoas. E ela é assim, um docinho para falar, ela tem um jeitinho assim todo mundo para falar. E assim, usa aquele português assim, formada, trabalhava sempre como chefe nas empresas, então tomava muito cuidado com o português dela. Morou fora do Brasil muito tempo, então ficou com uma linguagem ainda mais formal, né? O brasileiro tem isso de deixar a linguagem mais informal. Então, ela tinha uma linguagem muito formal. Aí, ela foi trabalhar em uma empresa, numa cidadezinha pequena no interior de Minas. Eu não me lembro o nome da cidade, mas uma cidadezinha no interior de Minas. E ela tinha uma equipe grande só de homens, só ela de mulher, e eles falavam o caipirês, que o Maurício está falando aí. Aquele caipirês do interior de Minas, de uma cidadezinha no interior de Minas. E ela teve muito problema no início, ela com aquela linguagem toda formal dela, não é porque eles achavam ela snob, não. Eles não conseguiam entender o que ela estava falando. Ela dava algumas orientações de serviço para eles e eles não sabiam como executar as orientações por não entender o que ela falava. Ela teve que mudar. Ela teve que, no ambiente de trabalho, que teoricamente seria um ambiente de uma linguagem formal, ela teve que adaptar e usar no ambiente de trabalho aquele caipirês para os funcionários entenderem o que ela estava falando e poderem seguir as orientações dela. Que é o que o Maurício está falando aqui, que em algumas situações ele precisa trazer esse caipirês. Interessante isso, né? Vocês percebam que nem sempre é a linguagem formal que vai funcionar, né? Às vezes é o contrário, é sair da linguagem formal, né? E vir para o popular para poder ser entendido. Isso é muito louco, mas isso é incrível, né? Mostra como todas as linguagens são importantes. Outra coisa que o Maurício falou aqui que foi bem interessante é que, bom, hoje ele tem a Maurício Produções, não é ele mais que escreve todas as histórias. Ele tem equipe para escrever para ele, né? Ele tem roteiristas que escrevem para ele. Mas ele faz a última correção para corrigir o caipirês dos paulistas. Os redatores dele são paulistas. E aí o Maurício faz uma última revisão para ver assim, será que ele está colocando a linguagem que deveria ser mesmo? Muito legal isso, né? Muito legal. Marquem aí. A primeira frase resume bem, né? Me inspirei no Maurício Paulista. Ou Maurício Caipira. Maurício Paulista, gente. Maurício Caipira. Vamos, nossa última, a gente encerra aqui. Como foi possível criar uma personagem ainda hoje extremamente interessante, cuja maior aventura é o próprio dia a dia? A vida é interessante. Olha que frase, gente. A vida é interessante. Se você levar a sério, não tiver preconceitos e mergulhar nisso, sempre brota uma coisa natural na alma. Como o pensamento mais simples e objetivo que tem o caipira. E o roceiro é muito esperto, vivencia isso com meus avós e tudo mais. Está tudo grudado em mim e desejo aos poucos para o leitor. E tem muita coisa ainda. Aí tem reticências porque a entrevista não acaba aí. Acaba pra gente, mas ela não acaba aí.
Acho que uma frase que resume bem é a primeira também. A vida é interessante. Repara então isso. Normalmente a gente marca a primeira frase, ela resume a ideia e depois ele vai explicar. Repara que boa parte das respostas dele ele faz isso. Ele responde uma frase curta e depois ele vai desmembrando esta resposta. Uma boa maneira da gente questões de uma prova, inclusive. Coloco direto e depois eu vou desmembrando. E depois ele se aprofunda. Exatamente, Betânia, exatamente. Meninos, quem não enviou a atividade ainda, conclui então essa interpretação e envia até segunda-feira. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelas participações de vocês. Adoro os comentários. Fiquem bem, tenham um bom final de semana e nos vemos na semana que vem. Beijos, até. Até a próxima. Tchauzinho. Beijos, beijos.